Olá, direto dos estúdios do Polo de Comunicação da Universidade Federal do Paraná, está começando mais um programa Cobras e Lagartos, há 4 anos já no ar, nosso espaço semanal para análises e críticas sem concessões a nada e a ninguém. Eu sou o Ney Hamilton e esses são os nossos comentaristas, Mário Negrão e Hugo Mengarelli. Hoje nós estamos desfalcados do nosso... Maradona. Do nosso Pelé, Zico... Só que eu não sou coxa, por favor. Eu também não. Confundo as coisas. Em homenagem a mim. Senhores, finalmente, depois dessa semana, Hugo, a gente pode dizer que Freud explica. Sabia que ele ia escolher Freud como tema um dia. Mas uma das piores coisas que se conhece de Freud que Freud explica, e justamente Freud não explica. Freud implica, que é diferente. É um respeito porque me parece que os filósofos explicam. Freud nunca se colocou nesse lugar. Tinha Spinoza também na história. Não era Baruch Spinoza. Sim, saiu um artigo muito bom, não me lembro se foi de Fernando Rodrigues ou de Plínio Braga, hoje, onde junta a questão de Freud e Spinoza. Não, Freud é igual leite, né? Combina com tudo, né? Eu usava nem papel higiênico, desculpe. Combina com tudo. Bueno, mas nesta época é assim, né? Nesta época o cara pega e... Ou se chama Freud, né? Pelo amor de Deus. Aliás, merecia um programa os nomes estranhos, né, das pessoas envolvidas nessa operação que já foi batizada de Operação Tabajara, né? Porque foi uma coisa... Sim, a organização é Tabajara, é verdade. Eu não sei mais o que pensar, porque uno já parece... A gente tem mais para... Quer dizer, a gente parece que já chegou ao fim e não chegou ao fim. E sempre tem uma história nova, algo assim que... Eu não sei, olha, eu estou anonadado, eu estou meio perdidão total. Anonadado, trabucado, amarrado, meio perdido, meio na nada. É uma questão que eu acho que nós deveríamos pensar, e o que eu pensava muitas vezes, eu acho que colocamos aqui no programa, e você colocava enquanto agora falava sobre essa certeza marxista, mas não é certeza, mas é certitude. Certitude. De qualquer um que tenha certitude, que eles estão no nome do povo e eles vão fazer, e não importa o que façam, porque estão a favor do povo, se justifica tudo. Ou seja, os meios justificam os fins, a questão que tantas vezes a gente falou de Maquiavel. Mas não é isso, não. É muito pior. Aliás, isso. Frase nunca é escrita por Maquiavel, né? Os Não, meios justificam os fins. Não, né? Você lê o trabalho dele, no princípio, e se desprende alguma coisa assim, mas ficou como uma frase dele. Mas é um pouco assim, ou seja, um partido que mais se preocupou sempre foi a ética. O que deveria ter feito no governo é sustentar a ética por cima de tudo, ainda que me faça toda essa política que fez aí. Perdendo isso, o PT perdeu a raiz do PT. Exatamente. E isso que tomou conta do partido, a podridão. Mas o mais grave é que me parece que o PT forma parte da metáfora da política no Brasil. Porque todo mundo concordava, e até você, eu acho que muitas vezes escutei falar, que o único partido político era o PT. Eu achava isso. Você podia concordar ou não com o PT, mas sabia que era o único partido político. Esse era o meu ponto de vista. Entende? Hoje entendemos que não é partido político nenhum, que é uma quadrilha, como disse o Supremo Tribunal Federal. É uma quadrilha, uma organização que age quadrilheiramente. E você me disse, não é que vá votar? Votar em quem? Primeiro, eu entendo que a res pública, a coisa pública, a república, surgem nos partidos, já em Roma, surgem nos partidos políticos, ou seja, os grupos que tomam partido, e não como falava Maluf, que o partido estava partido porque era um partido, não, tomam partido em uma ideologia determinada para administrar a res pública, a coisa pública. Eu entendo que isso é a função da política, administrar a coisa pública e o destino do país inteiro. Então, quando você vai votar, vota em partidos políticos. Aí você tem cidadãos que votam em torno de uma ideologia determinada ou de um projeto determinado para administrar a coisa pública e o país. Não é verdade?
não existindo partidos políticos, porque se o PT foi para Cucuy e o resto não é de nada, talvez alguma coisinha o PDT teria, mas morto Brizola já não sei mais se se segura, também não, né? E para colmo, o brilhante Jefferson Pérez caiu fora. Você veja, o cara, se honesto, não sustenta estar no meio dessa, não é marmelada, é pior, é parecida também com ele. Não precisa dizer, né? Então, por que estou eu obrigado a votar? Eu não tenho nenhuma obrigação a votar. Eu não vou votar em homens, não. Eu quero votar em um partido político que tenha um projeto para administrar a coisa pública e a república. Do contrário, eu ficarei em casa o dia inteiro estudando e que venha a polícia, exército, governador, quem seja a me tirar. Não tem, podem me tirar à força, mas não tem nenhuma justificativa para me obrigar a votar. Eu não voto em homens. E quando votei no PT, era porque era o único partido político. Tinha sido, em um primeiro momento, fiz a campanha de Covas, eu acreditei que o PSDB era um partido político. Quando surgiu o PSDB, era um partido que me identifiquei muito. Fiz toda a campanha de Covas, de Rich e Fruit. Admirava e respeitava, como continuam respeitando a eles dois, porque eu penso que foram figuras muito particulares aqui no Paraná. Mas, senhoras e senhores, obrigar-me a mim a votar? E nisso aí, me desculpe, gente, não. Mário Negrão, dentro dessa história toda que, se não fosse trágico, daria uma bela comédia, no melhor estilo Inspetor Clouseau. É trágico, Por que as pessoas cometem erros tão grosseiros? Sempre se coloca assim, o presidente Lula se colocou da seguinte forma: puxa, mas eu estou tão à frente nas pesquisas, o meu partido jamais faria uma coisa dessa para me prejudicar, ou eu jamais faria uma coisa dessa para me prejudicar. Mas, na verdade, quem planeja um golpe desses não planeja para ele dar errado, mas foi muito mal planejado. E por que as pessoas cometem esse tipo de erro? Assim? É excesso de confiança? A arrogância do poder? Como é que você explica isso psicologicamente? Eu tenho dois, o Bruno está aqui para falar. Eu tenho dois campos, universo de discurso aqui. Um seria o seguinte, um seria um triste, né? Que seria a gincanização das eleições, que é uma coisa que virou minha bandeira aqui, né? Que eu vivo falando isso. Por exemplo, eu estou vendo muita gente assim, eu vou votar no Lula porque ele vai ganhar mesmo. Mas que coisa mais estúpida. Você agora vai trocar de candidato só porque ele vai ganhar? Então, quer dizer, o teu interesse não é que o Brasil progrida, o interesse é que você quer ganhar a eleição, você quer dizer, o meu candidato ganhou. Então, você está jogando o seu ego, sua vaidade, aonde não devia estar enfiando o nariz, né? Porque é triste ver que os eleitores agora vão escolher um candidato ou outro, como se você estivesse pulando de um investimento ou outro no mercado financeiro. Qual que me dá mais vantagem? Exatamente. Né? Eu acho isso um horror, né? Então, esse é o primeiro tema. É quando o brasileiro perdeu a perspectiva do que é uma eleição realmente, e como nós somos um povo muito lúdico, digamos, né? E gostamos muito de brincadeiras, então a eleição, para mim, é uma grande brincadeira. Esse é um viés, né? Sim, mas desculpe, o lúdico tem regras, hein? Sim, eu sei, mas esse bom, as regras aqui são as regras o lúdico tem regras. Bom, mas esse é um lado. O outro lado eu acho mais importante. O truco você pode blefar, né? Sim. No truco você pode blefar. Mas tem regra. A regra é blefar. Cuidado. O outro lado eu acho muito mais importante, né? Porque se a gente ficar falando de gincanização do Brasil, apesar de que é minha bandeira, eu falo isso tudo, eu reconheço que isso é um comentário um tanto quanto superficial, né? E que a gente pode ir muito mais fundo nessa questão, examinar isso melhor, né? Então aí nós vamos evocar um pouco de filosofia assim. Vamos ver assim, tradicionalmente, aonde que um povo se embasa para poder validar um governo. Vamos ver o que é tradicional, né? Primeiro, tem o imperativo da personalidade, quer dizer, la garantia sou eu, né? Quer dizer, o indivíduo chega e diz, vocês devem me seguir porque eu tenho as melhores ideias, eu tenho os melhores planos, eu tenho a melhor equipe e eu vou vencer, né? E ele está pedindo para vocês apostarem nele, na pessoa dele, e mais ninguém, mais nada. Vide Adolf Hitler, vide Getúlio Vargas, quer dizer, você pode citar tanto, vide Péricles, né? Você pode citar tanto pessoas talentosas e bem-intencionadas, como não talentosas e mal-intencionadas, que esse imperativo pessoal, como a gente poderia chamar, continua válido. Quer dizer, você acredita num candidato ou numa coisa só porque é ele, é aquela pessoa, ela garantia sou eu. Tem uma segunda, que eu acho que imperou no mundo por muitos e muitos anos, que é o imperativo divino, né? Ou seja,
por muitos governos se basearam nisso. Assim, é a palavra de Deus que está governando. Deus me escolheu. Deus me escolheu. Eu vejo isso com muito constrangimento e como um perigo enorme aqui no Brasil de um problema que vai surgir ainda. Né? Que o Brasil vai ter um problema, eu acho, muito mais sério que qualquer outro. É o problema assim, vamos ter uma teocracia ou vamos ter uma democracia? Eu acho que isso é um tema para mais adiante, isso vai virar uma grande explosão lá na frente. Mas acho que isso é coisa daqui 20, 30 anos. Mas eu acredito que isso vai acontecer no Brasil. Então tem um imperativo divino, quer dizer, um invoca e diz assim, vamos chamar Deus para governar o Brasil. E eu sou o representante dele, Deus é infalível, então o Brasil tem sucesso garantido se Deus chegar e virar presidente. Né? E eu, seu humilde representante, concordo. Você está pessimista hoje, você hoje está num mau dia, hoje, uma sexta-feira pessimista. Não, agora veio o melhor. Agora veio o terceiro, né? Que é o imperativo, tem um terceiro. Que é o do Immanuel Kant, que é o imperativo da razão. Ou seja, a lei, a estratégia de governo baseia-se na razão, na racionalidade, né? E não na contingência, nem na palavra de uma pessoa, e muito menos numa palavra divina. Né, ou metafísica. Né? Eu sou uma pessoa extremamente religiosa, mas acho que Deus está no céu e eu estou aqui e Ele está me esperando lá, né? Não eu esperando Ele aqui. Né? Eu tenho que viver minha vida para poder... É o meu vestibular, né? Para chegar no céu é passar aqui nessa vida, assim que eu vejo. Então, a palavra divina é a coisa mais divina que existe, mas eu acho que não pode ser evocado assim, principalmente para ser operado através de um representante. Se for assim, eu quero que Deus desça mesmo e me governe, que eu vou ficar muito feliz. Né? Mas os seus representantes, por favor, fiquem na fila que eu dispenso. Né? O terceiro imperativo, que é o mais importante, que nós temos que alcançar indo aqui no Brasil, que é o imperativo da razão. Né? Por exemplo, todo mundo conhece minha posição política e como que eu me posiciono entre direita e esquerda, não há necessidade nenhuma de eu entediar as pessoas com o meu ponto de vista. Né? Mas eu acho que eu seria capaz de apoiar o lado esquerdo integralmente, né, se eu visse que isso atendia um interesse maior do que o meu. Por exemplo, eu tenho uma visão aqui da direita que assusta as pessoas da direita. Então, por que as pessoas da direita não podem ter um pouco de decência, né, e abrir mão dos seus lucros um pouco, e abrir mão do seu estilo de vida um pouco, para deixar o resto do Brasil não alcançar, para que todos caminhem juntos? Né? Para mim, esse é o mais sensato. 505 anos, estamos esperando isso, querido. Exatamente. Mas você não concorda que é o mais sensato? Mas, quer dizer, as pessoas abastadas no país têm bastante dinheiro, podem esperar um pouquinho para que o resto do Brasil alcance essa porção, para que todos caminhem juntos. Bonito isso, né? Não sei se isso é prático. Ele sempre tem, né? Faz uma recaída. Ele tem uma falta mais. Mas só tem um pecado que a gente não pode cometer. A gente não pode cair no imperativo pessoal. Né? Ou seja, enquanto eu estou me identificando com uma figura que eu respeito, com uma figura idônea, enquanto eu estou falando de Deus, ou enquanto eu estou evocando a razão, eu tenho uma chance de dar certo. Mas eu não posso evocar como razão para votar o meu gosto pessoal. Se eu gosto desse candidato ou não gosto. Eu posso não gostar de um candidato e votar nele, se eu sentir que os interesses dele são os interesses mais gerais, ou até atingir a mim. Mas aí você está sendo muito altruísta, né? E as pessoas não são tão altruístas assim, as pessoas votam. Eu acho que está na hora de ficar altruísta, antes que a gente caia no buraco. Tem até o seguinte, as pessoas criticam, puxa, mas a base eleitoral do presidente Lula é o lumpen, são os grotões, né? Como gostava de dizer, a esquerda dizia muito da direita, né? Porque a direita tem votos nos grotões. Hoje é a esquerda que tem votos nos grotões. Mas, na verdade, essas pessoas... A esquerda. Seja lá isso que, seja o que isso signifique. Seja lá, pelo menos. Nós estamos falando, estamos falando em. Aliás, tem outras esquerdas. Bom, isso é outro programa. Tem outras esquerdas no Brasil. Está a esquerda de. Bom, mas de qualquer forma. Ainda. É assim que as coisas funcionam. Mas a gente não pode esquecer que essas pessoas, elas votam de acordo com seus interesses. Quer dizer, aquela pessoa da Bolsa Família, ela vota realmente porque tem interesses. E para nós é muito fácil criticar essas pessoas. Quer dizer, nós temos TV a cabo, nós temos claro, as pessoas votam de acordo com seus interesses. E realmente elas estão votando corretamente. Sim, claro, porque nunca ninguém fez nada por elas. Então existe essa questão. Há uma questão que você falou sobre a esquerda, que Lula outro dia estava se queixando. Por que a classe alta não vota neles? Se nunca ganharam tanto dinheiro como no governo deles. Ele declarou isso, não? Pois é, mas aí que entra a coisa. Se você for, por exemplo, vamos fazer, se você fizer uma análise fria, o que eu tentaria fazer uma análise lógica, não sei se eu consigo fazer isso, mas eu vou tentar fazer uma análise em cima da razão. Dizer assim, tem um número enorme de pessoas nesse país que estão com necessidades prementes, básicas, água, comida, teto,
Meu Deus, quando a coisa chega nesse nível, a ideologia tem que tirar férias, né? Porque chega esse momento que você não tem o que pensar. É coisa que qualquer sistema filosófico, religioso, divino ou racional que você invoque e diga, ajude essas pessoas. Sim, mas não assistencialmente, não, meu irmão. Claro que sim. Mas claro porque que não. o sistema econômico brasileiro, estava lendo hoje, o sistema econômico não vai aguentar essa assistência, Hugo, companheiro. mas eu O acho que tem que fazer é desenvolver o país. Mas você acha que as pessoas que recebem esse tipo de ajuda fazem essa análise? Claro que não. Não, eu acho que a gente precisa fazer, inclusive, uma separação da análise aqui, né? Que é você, assim, eu acho que isso é que nós temos, inclusive, como eleitores, pensar. Você pode pensar, concordar com a ideologia de uma pessoa e não concordar com a metodologia dessa pessoa. Então, por exemplo, eu, ideologicamente, eu tenho o mesmo ponto de vista do Lula. Eu acho que as pessoas pobres aqui precisam ser ajudadas, senão nós vamos ser, o setor vai virar mar e nós vamos ser engolidos por eles. Quer dizer, nós vamos afogar dentro do nosso próximo egoísmo e cegueira. Né? Então, é óbvio que essas pessoas precisam ser ajudadas. Já estamos. Né? Agora, eu não preciso aderir à metodologia do PT. Eu posso aderir eu posso aderir até a metodologia do Fernando Henrique, que vocês podem achar cômico, né? Mas havia uma intenção ali. Nós estávamos muito longe. Mas havia uma intenção ali. Chegaram, e aqui também tem uma intenção. Aqui também tem uma intenção. Então você vê, Hugo, que tanto a esquerda quanto a direita, aqui no Brasil tem um problema curioso. Acho que a esquerda e a direita têm o mesmo pensamento. Sim, senhor. A diferença está na metodologia. Como que isso vai ser aplicado e executado e tal. A esquerda tem uma visão, a direita tem outra. A mim parece que as metodologias são as mesmas. Isso é o grave, não que são... Isso é que é o mais grave. As metodologias são as mesmas. Então você vê, nós estamos fazendo papel de bobo aqui. Será que no Brasil a direita e a esquerda sabem o que é direita e esquerda? Porque não tem direita e esquerda no Brasil. Fica à frente do espelho, a direita e a esquerda, a esquerda e a direita. Eu vou dizer uma coisa que eu acho que é forte aqui. Eu acho que não tem nem direita nem esquerda. Aqui só tem egoísmo. Né? Só tem egoísmo aqui. Não tem nem direita nem esquerda. Porque a esquerda, como foi desenhada pelo próprio Marx, que eu tanto vilifico, né? Que eu vilifico o Marx horrivelmente, mas ao mesmo tempo eu admito que havia ali uma intenção gloriosa, né? Honesta, verdadeira, para tentar ajudar. Não concordo com a metodologia, mas o embasamento dele, quer dizer, o embasamento do Marx, quer dizer, essa divisão de luta de classe, divisão de classe, você tem que admitir que isso existe. Claro. Né? Quem não admite isso está doido. O problema é o seguinte, sem dúvida que o comunismo foi a coisa mais perfeita que se inventou a humanidade. O problema não é o comunismo. São os comunistas. Bom, os homens. O problema são os homens. Essa piada já foi para o Freud. O problema não está com o Freud, está com os freudianos. Por falar em Freud e Marx, na verdade, toda essa história lembra Marx. Groucho Marx. Groucho Marx. Na verdade, tudo isso... Agora, uma coisa interessante, o Brasil, como bem diz o Arnaldo Jabor, no Brasil a realidade é muito mais surpreendente, muito mais rica do que a ficção. Será que a gente não vai parar de surpreender nunca com os políticos brasileiros, Hugo Megarelli? Olha, você me faz pergunta como se eu fosse que tivesse a bola de cristal aqui. Eu acho que não deveria haver eleições, porque vão tampar para descobrir se os que estavam antes estavam envolvidos, todo. Porque me Sim, parece mas você sugere o que? Não haver eleições, mas o quê? Não, eu sugiro pegar os políticos, eu sugiro que o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal, que está agindo muito bem, instituições importantes do país, que ponham seus representantes e que façam uma espécie de assembleia popular para ver se tiram este país do buraco. Porque isto não tem saída, gente. Pelo amor de... Escuta, se você me levantou 50.000 vezes aqui, você tem que reconhecer Jefferson Pérez, como uma das pessoas dignas. Gaviera, só falta que Gaviera diga, não, eu me entreguei, vou embora. Se eles estão saindo, a quem votar? Uma campanha política onde aparecem os números, os caras, e nem disse de que partido é. Pensem um pouco, gente. Vamos a colocar as coisas seriamente. Quando o nosso governador era Jaime Lerner, ele se elegeu pelo PDT, não é verdade? O PDT é uma espécie de esquerda nacional. Seria mais ou menos como um sector do peronismo na Argentina. O PDT. Era uma espécie de... pregava o socialismo moreno, né? Socialismo moreno, exatamente. Socialismo moreno. Socialismo sem prejuízo. Não importa, mas reconheçam que era uma esquerda nacional. Ele passa para o PFL, que é uma direita liberal, verdade?
e se passa todo o partido. Que é isso, gente? É na cabeça de que, em que lugar do mundo pode acontecer uma coisa assim, gente? Espera. É uma coisa muito séria. É muito, ou seja, você vota num cara, porque tem uma ideologia, e você não sabe se amanhã em que lugar vai estar. Tem gente que já passaram da parte mais direita à parte mais esquerda do partido, só para ter um lugar e continuar mamando, porque não deve ser por outras razões. Não vamos dizer a mim que o cara muda de partido político porque tem um projeto nacional, está pensando na coisa pública, coisa por estilo. Então, que sentido tem uma eleição? Que sentido tem a eleição passada, por exemplo, sobre a questão das armas? Eu não fui a votar. Eu me justifiquei, eu não sou palhaço. Você acredita que as armas que chegam para o PCC e o Comando Vermelho são as armas que compram nas lojas? Gente, tem armas de última qualidade e recém-fabricadas e vêm de outro lugar. São armas de guerra, não são armas comuns que o cuidado do cidadão uma vez tem que comprar para poder se defender em casa. Ou seja, que tipo de coisa? Nós sabíamos que era um plebiscito, isso que não se tratava nada das armas. A gente se deixa tomar tão facilmente como palhaço. Desculpem, gente, eu tenho uma história. O que determina o lugar onde eu estou não é se eu digo, vem votar-me por isto ou por outro. Eu tenho uma história atrás. Eu tenho que ter minha coerência com essa história. E Deus para mim não está no céu. Eu tenho que carregá-lo, companheiro. É Ele que me faz a mim não pisar na bola. Rapidamente para concluir, esse bloco já está com o tempo estourado. Eu tenho uma coisa aqui, uma dúvida que eu queria lançar para os telespectadores. Vem cá. Se eu quero comprar uma casa, um automóvel, ou se eu quero trabalhar num banco, se eu tiver ficha na polícia, ou dívida, ou se eu tiver o meu nome ou a minha moral em questão, eu não vou comprar essa casa, eu não vou comprar esse automóvel e não vou ser empregado nesse banco. Como é que um candidato político passa por cima desse critério? Eu estou vendo candidatos que estão com a cara na rua, que acabaram de aparecer nas CPI sendo caçados ou sendo acusados, e eles com a maior cara de pau aparecem de novo e são reeleitos. Então, e eu fico dizendo, é com isso, isso que me incomoda. Acho que só para botar uma pá de cal nesse assunto, lembrando que se qualquer um de nós quiser concorrer a um cargo público, como todos nós já concorremos, somos servidores da Universidade Federal do Paraná, nós tivemos que apresentar um atestado de antecedentes criminais. Se nós tivéssemos, como nada constava, nós pudemos concorrer e nós passamos no Agora, concurso. É curioso que para o político isso não é necessário. Para político isso não é necessário. Quem sabe o atestado Então vocês querem votar a criminosos? Antecedentes criminais. A gente não sabe quem tem ou nada consta, né? Vamos a um rápido intervalo, já voltamos para o segundo bloco do Cobras e Lagartos. É só um instante. Voltamos com o segundo bloco do programa Cobras e Lagartos. Lembrando que hoje nós estamos desfalcados do nosso centroavante Belmiro Valverde. Jobim Castor. Jobim Castor. Mário Negrão, aí a gente falou, o primeiro bloco foi sobre política e o segundo tema, ele certamente vai derivar para esse lado, mas eu queria saber... Você vai inventar? Eu queria saber o seguinte, existe ainda o Instituto da Ingenuidade entre as pessoas? Existe gente ingênua ainda no mundo? Existe. Eu sou o primeiro. Eu acho que eu sou do ingênuo. Advogado de causa própria. Impressionante. Não, é verdade. Quando vocês falam... Mas você é poliana, você não é ingênuo. Pois é, essa correção que eu falei. Eu não sei se eu sou poliana, acho que eu sou mais ingênuo. Que a poliana ainda tinha uma visão das coisas e ela optou pela ingenuidade. Eu não opto pela ingenuidade, eu sou engolido por ela. Então, eu acho que eu sou um ingênuo original, um ingênuo verdadeiro mesmo. Eu sou ingênuo, sim. E sabe uma coisa? Eu gosto de ser fábrica, ingênuo. Eu gosto de ser assim. Sabe, eu acho que enquanto a gente mantém a ingenuidade da gente está possível de ter uma ideia nova.
Eu já me sinto tão radicalizado pelo tempo, falando um pouco de mim agora, fazendo psicoterapia pública, né? Eu já me sinto tão... Eu já me sinto tão encarcerado pelos meus pontos de vista e pelas minhas ideias, que com o tempo, né? A ideia para a gente parece craca de barco, né? Que no começo você com a mão, assim, você tira, depois você de martelo, né? Então tem umas ideias de velho que parece craca de barco, né? Que não sai nem na paulada, né? Não tem jeito. Nem a paulada. E isso é triste. Então, eu acho que a manutenção da ingenuidade, acho que é o grito que a minha alma está fazendo para não ser afogado por absolutismos de uma vez só. Então, eu acho que a ingenuidade é mais ou menos como Deus. Mesmo que não exista, precisa ser criado. Né? Que nós precisamos de um referencial desse, precisamos. Então, eu acho que a ingenuidade é necessária, profícua e o brasileiro precisa. Mas tem a ingenuidade dark e tem a ingenuidade clara, né? Então, tem várias ingenuidades aí, né? Você já criou uma subdivisão de ingenuidades, né? Você acredita, Hugo, na ingenuidade ou... Não, eu acho que há dois tipos de ingenuidade. Eu não sei se você está falando de ingenuidade ou inocência, hein? E eu não sei se eu respondi ingenuidade ou inocência. Claro, ingenuidade. Será que existe ingenuidade infantil? Será que até isso existe hoje? Né? Não sei. Eu acho a ingenuidade de duas maneiras. Uma, por exemplo, é da ignorância. Não? Ou seja, que o cara é ingênuo diante de certas coisas porque é absolutamente ignorante. Mas a ignorância, às vezes, não é a maior sabedoria? Não. Tem certas coisas que não é sabedoria. Não, porque parece que a sabedoria é outra coisa. E está a ingenuidade que é um pouco de narcisismo, né? De que o cara imagina que todo mundo vai agir como ele age. E não sabe que no meio do caminho, porque eu te digo, nesse sentido, eu fui muito ingênuo. Você está falando de ingenuidade, então, com uma personificação das coisas? Sim, claro. Eu muitas vezes me senti ingênuo em situações porque eu, desde o meu narcisismo, imaginava que os demais eram muito parecidos comigo. Tipo assim, eu não faria isso. Eu não faria isso, como vão fazer comigo? Bom, eu entrava, né? Não quer dizer que também você tem que estar todo dia ser custodiado, porque senão não tem como conviver. Mas você tem que estar de olho aberto. Então temos que ver essa ingenuidade das pessoas que entram. Porque ninguém entra em nenhum lugar, ninguém é ingênuo, porque ninguém entra em um lugar porque o obrigam. Isso não seria ingenuidade. Se ele vai por alguma coisa, vai. Ou seja, dentro da ingenuidade há um certo gozo. Inclusive, quando essa ingenuidade te leva a um sofrimento. Isso é o que o velho Freud mostrou. Que dentro do sofrimento... O velho, não o novo. Não. Eu estou falando do velho, mas não confundir. O velho Freud falava que dentro de um sofrimento havia um gozo. Essas pessoas que vivem toda a vida doente, sofrendo. Ah, mas delícia para o Japereba. Claro. O Japereba é um prazer imenso. Claro. Eu tenho saudade de ser criança só para poder arrancar dente vendo televisão. Agora não dá para fazer isso mais. Não, mas não sei se fui claro no que eu quero colocar. Né? Ou seja, a ingenuidade existe porque, existe porque a pessoa que está aí, de alguma maneira, algum lucro tira. Tirando o coitado, que de repente lo coloca em uma realidade onde ele não tem o que fazer e, logicamente, está sujeito a qualquer coisa. Então, agora vamos misturar um pouco as coisas. Ingenuidade. Será que todo idealista é ingênuo? Pois é, eu quero responder a tua pergunta, respondendo a tua pergunta anterior, porque eu achei ela extremamente inteligente, né? Porque o Ney fez uma pergunta para a gente agora de algibeira, que a gente não tem mais cuidado para não pegar. Porque o que ele está dizendo nas entrevistas... Eu casca de bala. Você está levando a gente para um lugar aqui muito sutil, né? Que é assim, o que eu acho que ele está perguntando é assim, será que a ingenuidade ser um ingênuo? Ou será que a ingenuidade pensar na ingenuidade ou sequer admiti-la, né? Aí a gente entra num ciclo vicioso aqui, que é respondido pela sua segunda pergunta. Quer dizer, será que o ideólogo é um ingênuo? Não. O idealista. Um idealista. Não, eu acho que o idealista não é um ingênuo. Eu acho que o idealista é um apaixonado. Ele é um apaixonado por um sistema de pensamento, né? O ingênuo não é apaixonado por nada. O ingênuo só é apalermado. Assim como eu vejo o ingênuo. É apalermado, que não está entendendo nada, né? Eu não estou entendendo nada. Para mim, esse é o ingênuo genuíno, verdadeiro, né? É assim como eu me sinto, né? Eu olho para o mundo com uma perplexidade crescente e assustadora. Quer dizer, eu cada dia eu entendo menos de mim do que eu estou vendo em volta. Então, eu chamo isso de ingenuidade. Quer dizer, a ingenuidade como, digamos, um embasamento filosófico que explica a ignorância, né? Então, assim, é uma maneira muito bonita de dizer, você é ingênuo, você é ignorante. Aí eu concordo, né? Mas uma pessoa idealista não é ingênua. Ela é uma pessoa apaixonada.
né? Porque o ingênuo, eu acho que, por definição, encerra dentro de si algum tipo de vazio, né? E o idealista, pelo contrário, ele é preenchido, né? Ele é hipertônico, né? Então, vamos dizer assim, que o ingênuo é hipotônico, né? E o idealista é hipertônico, né? Então, ele é movido por alguma coisa, ou inflado por alguma coisa, né? Eu posso... Claro. Eu acho que não, acho que uma das coisas mais ingênuas dos idealistas marxistas é pensar na intocável classe trabalhadora, a impossível errar classe trabalhadora. Entre ingenuidade e certitude aí, por quê? Não, mas isso para mim é uma certa ingenuidade, de pensar que eram pessoas cultas, preparadas. Ingenuidade não é somente de um lado. Eu acho que o idealista, às vezes, também entra na questão da ingenuidade. Por quê? Porque eu concordo com você. Claro, porque para estruturar uma ideologia determinada para ele, eles colocam dentro uma série de coisas de forma muito ingênua. Agora eu quero entrar como terapeuta. Hermenefaldo, vamos inventar um nome aqui, né? Se Hermenefaldo... Porque a ingenuidade tem cura? Cura-se no divã. Se Hermenefaldo olha para uma situação, né, e não consegue elaborar nenhuma explicação, ou embasamento ou razão para aquilo, né, e se vem outra pessoa e dá para ele um nexo lógico, racional, onde ele pode sanar essa dúvida, por que isso é ingenuidade? Será que é ingenuidade ou persistência ou coragem? Eu continuar, por exemplo, com otimismo, olhando para o Brasil com otimismo, qualquer coisa com otimismo, as pessoas podem dizer assim, você é ingênuo. Não, eu sou corajoso. Eu tenho coragem de acreditar que o bem existe. E eu acho que isso é o mal dos tempos de hoje. Nós precisamos ter coragem que Deus existe, nós precisamos ter coragem que o bem existe. O que está acontecendo... Deus existe, mas o que estamos descobrindo é que nós brasileiros... Eu acho que é o contrário. Eu acho que o brasileiro, inclusive eu me incluo nesse grupo, nós estamos sendo afogados por uma onda de ceticismo que está virando contra a gente já. Nós estamos ficando tão céticos que nós já estamos ficando nihilistas. Então, gente, existe uma diferença entre você ter senso crítico e ser nihilista. Entre você ser seletivo no pensamento... Você está sentindo um pouco de saudade daquele Brasil ingênuo dos anos... Eu morro de saudade daquilo. Dos anos 50. Eu morro de saudade daquilo, onde você não tinha que provar tudo o que você falava. Você não tinha... Onde você não precisava ficar nervoso. Porque a palavra, que algum dia vamos discutir, que sempre se fala, a palavra tinha um peso. Tinha um peso simbólico muito forte. Eu morro de saudade, sabe por quê? Porque a ingenuidade nesse viagem, para mim, é precioso. Eu não quero perder isso. Sabe o que é? É a esperança. Porque não podemos... se a gente no Brasil equacionar a esperança à bobice, não temos mais esperança. Né? Uma pessoa com esperança dentro de si não é boba. Ela é corajosa, ela é solitária às vezes, mas ela não é boba. Eu acho que a esperança é essencial. Aliás, como médico, falando como psicoterapeuta, você sabe quando a depressão fica praticamente intratável? Quando o indivíduo perde a esperança no tratamento. Nesse momento, quando ele perde a esperança no tratamento, não adianta você querer... Mas a depressão é justamente perda de tudo. Não, mas olha, eu trabalho com ele sempre tem uma chama. Incentivar, sempre tem uma chama. Você sempre acha uma brasa que você pode assoprar dentro de uma pessoa. Isso tanto para cantar uma pessoa sexualmente, sempre tem uma brasa ali. Se você soprar direito, aquilo cresce, né? Professor sabe disso, né? O aluno, por mais vagabundo, ignorante e preguiçoso que ele pareça, você pode algum dia tocar uma chama nele e aquilo acende e vira uma coisa maravilhosa, né? Em inglês tem uma palavra que, infelizmente, eu não sei a tradução para o português, chama kindle. Né? To kindle significa você soprar numa brasa e fazer aquela chama crescer. Então, quando nós brasileiros, a partir do momento que nós perdemos a visão da brasa e ficamos dispineicos ao ponto de não poder soprar nela, aí a esperança acabou e eu quero ir para o Canadá. Cuidado que... lá também, né? Tem loucos lá também. Menos que aqui, mas Hugo, você lembra quando você perdeu a ingenuidade? Ou você ainda conserva um pouco dela, um resquício? Eu acho. Agora você já está ranzinza. Agora é a prova da farinha. Irremediavelmente ranzinza. Não, ranzinza não, gente. O problema não se trata de ranzinza. O problema está um pouco no que Mário disse quando a gente sente saudade por aquele tempo que se falava e as pessoas acreditavam no que você falava. Ou seja, havia laço social. Isso eu quero dizer. Isso eu tenho saudade. Neste mundo, olha, outro dia falei com um delegado, ex-delegado, meu vizinho, uma figura extraordinária, Dr. Branco, e foi um prazer enorme falar. Toda vez que falo que nos encontramos, me dá muito prazer uma pessoa assim com uma visão das coisas, com uma integridade. E ele
afirma coisas, me afirmou coisas assim, sobre a realidade que estamos vivendo hoje, essa falta, esse añorar, como dizemos em espanhol. Añorar? Añorar. Essa saudade, não? Essa coisa de voltar para trás, porque não existe mais isso, né? Ou seja, hoje, inclusive, não se sai armado porque de repente você vai terminar matando alguém pelas barbaridades que acontecem na rua. A rua é um perigo, ir de carro na rua é ir rezando, gente. Pelo amor, eu não rezo há muitos anos, mas é terrível. Então, e o pior que o cara faz a coisa errada e ainda te cobra. Que isso é o estilo curitibano. Vira e depois bota a seta. Se você bate nele, você é responsável porque não viu a seta. Mas já estava virando quando botou a seta. Enfim, coisas assim que... Eu perdi, eu acho que bastante ingenuidade. Não posso dizer se perdi tudo, porque não tenho toda a verdade, mas eu acho que perdi bastante ingenuidade. Eu não sou tão crente agora como era. Resta um campo onde a ingenuidade sobreviva, Maria? Sim. Ser avô. Ser avô. Quando você olha para o seu neto, você diz, aqui tem a esperança. Existe a possibilidade. É uma criança que um dia vai estar como eu, um adulto consciente como eu. Então, cabe a mim e a todas as pessoas dessa geração, a gente dar um colo para essa pessoa, para poder crescer, né? E poder realmente mudar esse pensamento. Porque se você pensar assim, o dia que eu perdi minha ingenuidade, né? Sabe, eu não daria colo. E o que mais me preocuparia, como me preocupei com meu filho, é dizer, olha, lá tem um começo de um caminho, continue no caminho. É isso. E que eles sejam livres. Isto é, que paguem eles mesmos seu caminho e sua coisa. Porque me parece que nós estamos dando muito colo nas nossas crianças e quando chegam grandes continuam pedindo colo. Não, o colo que eu falei foi um colo social. Bom, o colo social. Não o colo pessoal. O colo social. A minha neta e as crianças todas têm que crescer numa sociedade homogênea, numa sociedade justa, um sistema educacional acessível, coisas assim. Segurança para poder andar de bicicleta. Se ela não tiver essas coisas, a mente dela não vai desenvolver. Não pode, né? A mente dela vai crescer tão encarcerada quanto a alma dela dentro dessa sociedade. Então, eu acho assim, assim, parafraseando e distorcendo terrivelmente São Francisco de Assis, eu diria assim, né? Que a gente precisa ter coragem de ter esperança, né? Então, o que o Brasil precisa agora? O Brasil precisa ter coragem, né? Coragem de ter esperança. Se for no Lula, vamos ter. Vamos ter esperança nele, dar corda para o homem, para ele poder trabalhar com todas as possibilidades. Dar corda? Me dá uma também, já que estou no meio do caminho, eu me enfoco, se necessário. Eu acho o seguinte, olha, todo bandido é convencido que é o mocinho. Todo mocinho é convencido que o outro é o bandido. Enquanto a gente fica perdido nesse discurso, a vida anda, né? O John Kenneth Galbraith, que é um economista que eu respeito profundamente, disse uma coisa muito boa, que nós somos tolos os eleitores na medida que a gente fica analisando os candidatos, porque o cara, quando você está naquela cadeira de presidente, ele vai fazer o que ele pode e só. Vamos deixar o presidente de fora disso, pelo menos por enquanto. Nessa questão da ingenuidade, Hugo, um tema que eu sei que é muito caro a você, caro no sentido de ser um tema querido, a ingenuidade no cinema também acabou? Acabaram aqueles filmes ingênuos, até desenho animado. Sim. Será que isso desapareceu também das telas? Muito. Se ha perdido muito. Eu não sei se eu estou velho, meus 60 anos pesam, mas outro dia fui assistir, já devo ter assistido 150 vezes o filme de Billy Wilder, Testemunho da Acusação, com aquele Charles Lawton, que você não sabe, esse sim, para botar no colo e levá-lo para sempre. Maravilhoso. Maravilhoso. Esse é um filme que você vê... É um sapo mais bonito que o príncipe. É o sapo mais bonito que o príncipe. Que ator, que coisa fantástica que tem esse cara. Charles Lawton. Charles Lawton. Então, eu acho que um filme assim, que no fundo não deixa ter sua ingenuidade. No entanto, é um filme que te diz no final, não conte o final, não conte o final, você é amigo, mas diz, não tem, é surpreendente. E isso é a base da arte, a surpresa. Isso já estava em Aristóteles e, logicamente, que os grandes pensadores foram trabalhando essa ideia até a famosa Verfremdung brechtiana, que é a surpresa, de rompimento, essa surpresa final.
desse filme extra. Isso te marca. Uma coisa que hoje já não tem mais surpresa. Você vai ver o cinema, meus filhos, já de criança, me falavam, pai, você lembra de uma coisa, Água com Açúcar, por exemplo, você lembra de algum musical ingênuo, estilo... Ai, sim, Mary Poppins, alguma coisa assim? Não, porque foi um musical maravilhoso. Pois é. Mas você cantando na chuva, que é outra coisa. Isso, mas, quer dizer, até isso acabou? Será que não temos nem para consumo? Não, mas Noviça Rebelde, quando saiu, todo mundo adorou, né? Depois começou a ser chamada da nociva rebelde, né? E as pessoas... Você vê que engraçado, né? Como as pessoas ficaram com raiva da ingenuidade daquele filme. Porque isso é uma coisa engraçada, né? Que não é só o fato das pessoas, às vezes, não abraçarem a ingenuidade. Mas ficarem, assim, decididamente hostis com pessoas que são ingênuas, né? Por que isso? Por que ingenuidade? Eu entendi a ingenuidade em uma questão. E na questão de você estar ingênuo diante do filme para ser surpreso pelo filme. É outra ingenuidade. Me entende? Então, um filme te pode levar por um caminho absolutamente de ingenuidade. Te pode enrolar, mas no final ele pode dar uma virada, como nos contos. Eu sempre amei o conto por essa forma de virada final que você te vira e te bota de cabeça para baixo e te abre um panorama absolutamente outro. Isso que eu quero te abre um caminho. Isso é uma ingenuidade para te lançar para um novo conhecimento. Não uma ingenuidade... Desculpe, eu entendi assim. Essa foi a tua pergunta? De certa forma, sim. Não, eu quero até para porque o que o Hugo está falando aqui é exatamente o que estava na minha cabeça. Será que a palavra ingenuidade não é uma maneira muito cínica de descrever pureza? Né? Não sei. Merece uma reflexão. Merece uma reflexão. E por que a pureza nos assusta tanto? Né? Porque não é pureza aquilo que é pureza. Porque a gente nem acredita que pureza existe. Claro que existe. Nossa, uma criança é pura. Um velhinho é puro. Muitas pessoas são puras. Eu conheço muita gente pura. Eu não consigo entender por que a minha... Pura enrolação. Será que eu sou um cara tão Stevie Wonder? Né? Será que eu sou tão Stevie Wonder que eu não estou vendo nada aqui? Eu acho que não. Acho que eu sou... Só para te colocar uma coisa. Na vez passada, você tem alguma coisa negra? O lado negro tem? Teu, não? Vaidra, não? O lado negro... Dark Side, of Hugo Mengaré. Então, vocês lembram que eu falei, dentro de mim tem um Hitler, que o próprio Adolf Hitler saiu correndo, se eu conhecesse, de medo, me entende? Por isso toda a minha vida fui um democrata, assim, mas democrata mesmo, ninguém podia falar nada, porque eu era democrata, eu podia perder as causas, mas era democrata. Hoje, já não sou tão democrata, sabe por quê? Te vou explicar por quê. Não estou com tanto medo daquele diabo hitleriano que está dentro de mim. Nessa semana até o presidente falou que tinha medo do demônio que havia. Eu não tenho mais medo. Não tenho mais medo do demônio. De você que estou carregando melhor a Deus. Não sei. Mais uma colocação para terminar o programa? Eu tenho. Então, eu tenho mais uma colocação. É assim. Curtinha. Fé. Quando a fé vai embora, não fica mais ninguém, não fica mais nenhum convidado no salão. A fé é o último convidado a ir embora. Né? Quando a fé vai embora, a morte entra pela porta dos fundos, logo em seguida. Posso dizer uma? Claro. Que ele se cansou de dizer, para mim é coragem. Coragem de sustentar-se cada um. É isso. Coragem e fé. Coragem e fé, porque a fé não costuma falhar. Por hoje, o programa Cobras e Lagartos fica por aqui. Agradeço muito a sua audiência. Se você tem críticas, comentários, sugestões, escreva para a gente. O nosso e-mail é cobraselagartos, tudo junto, @fpr.br. Até a próxima edição.